Oi, Amanda, boa noite. Você consegue me ouvir? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir, gente? Eu não consigo comentar pelo celular. A internet tá boa. Ah, ok. Ela disse que consegue ouvir. Obrigada. Antes não tava dando. Desculpa a gente ter interrompido e ter que começar de novo. Boa noite. Será que eu consigo mandar uma carinha? Não consigo. Eu vou esperar o Antônio entrar e já convido ele. Deixa eu ver aqui. Eita, lugar errado. Eu já convidei. Tô esperando, só um minutinho. Marisa, você disse áudio e imagem, tá bom? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, desculpa ter encerrado, é que eu não tava conseguindo ligar o microfone. Sem problema. No final eu comecei a te ouvir, mas no início eu não te ouvia mesmo. Ah, sim. E aí, tudo bem? Boa noite. Certo, boa noite. Então, eu queria primeiro, hoje eu vim assim, lembra o pessoal sobre o certificado. Ah, só um minutinho, deixa eu passar um recadinho. Que o certificado tem que tirar postar uma foto de um print da aula no Instagram e a gente vai enviar um formulário para encaminhar esse print. Então, boa noite. Eu tô aqui um pouco de paraquedas hoje. Eu não sei, nunca fiz isso, mas eu queria te agradecer muito que todo mundo muito ansioso pela live e eu é para você falar mesmo, para ser uma conversa. A gente queria saber um pouco mais da sua história, do seu projeto. É isso. Boa noite, agradeço o convite. Estou muito feliz pela oportunidade de estar participando com vocês. Acho que esses espaços que eu promovido por sempre para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. E é o que eu tenho tentado fazer nos últimos 3 anos, que é levar informação de qualidade e com confiança para a pessoa com deficiência. Me apresentar, eu sou Antônio, eu tenho 28 anos, eu sou formado em jornalismo e tenho deficiência física em decorrência de uma paralisia cerebral, durante uma sequela, que atingiu o lado direito do meu corpo. Então, devido a isso, a minha perna direita, a musculatura não se desenvolvia, principalmente os nervos, né, que coordenavam o crescimento. Então, ao longo dos anos, eu tive que fazer diversas cirurgias para fazer essa restituição neural, para que eu pudesse andar, enfim, ter uma condição de vida como qualquer outra pessoa. Com isso, eu desenvolvi um dado de mobilidade reduzida, eu fiz 8 cirurgias ao longo dos anos, eu acabei perdendo boa parte do movimento e desenvolvi uma curvatura na coluna que me acompanha quando eu caminho. Então, eu manco, Nossa, as pessoas entendem de forma mais fácil, eu manco ao andar e tenho uma curvatura na coluna. E, resumidamente, hoje eu vivo em quadro de mobilidade reduzida. E eu entrei nesse mundo da pessoa com deficiência meio por acidente. Eu entro na universidade e eu descubro que quase não tinha pessoas com deficiência cursando jornalismo. Ao longo do curso, eu conheci 3 pessoas, inclusive segue comigo no projeto que ajuda. que legal. Tá? E aí eu comecei a pesquisar isso. Se não tem pessoas no curso, como é que eu vou trabalhar? Se não tem pessoas estudando jornalismo, será que tem pessoas trabalhando no jornalismo? E aí eu comecei a pesquisar isso e comecei a encontrar alguns blogs, algumas revistas, algumas pessoas que trabalhavam, mas nem todo mundo tinha deficiência. Esses blogs eram pessoas sem deficiência que produziam conteúdo. E isso começou a me despertar algumas perguntas e eu respondi a algumas dessas perguntas no TCC. Eu fiz análise de uma revista especializada em conteúdo para pessoas com deficiência e eu também fiz um formulário
as pessoas que dissessem para mim o que elas gostariam de consumir. E a partir desse formulário eu resolvi criar uma página e comecei a portuguesar, digamos assim, as leis. Eu peguei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fiz um card, uma imagem ilustrativa e um texto bem simples, explicando o que queria dizer aquele artigo e como que as pessoas poderiam, né, no seu município, na sua região, buscar aquele direito. O que elas deveriam fazer para que aquilo acontecesse. Porque na mesma medida que eu publicava que a pessoa tinha direito ao transporte gratuito, as pessoas não tinham, mas na minha cidade não tem. E aí eu fazia um contraponto. Como não tem, se a lei é federal? Talvez ela não esteja regulamentada no seu município, por algum motivo, mas ela existe. Então vai na prefeitura, vai na Secretaria de Assistência Social, vai em algum lugar que eles vão ter que dar um jeito para aquilo. E se você não conseguir ficar fora, procura um advogado e busca o teu direito. Direito nosso, então vai atrás disso. E aí começou a dar muito certo. Depois começaram a compartilhar, sabe? E aí cresceu de uma maneira que, na verdade, eu não sei o tamanho que ela é realmente. Eu fui vendo com algumas coisas que acontecem. Seu projeto iniciou dentro da faculdade, então, que, Ele é o oriundo do meu TCC. Né? O projeto que é legal. do TCC. Eu resolvi responder os anseios das pessoas que me disseram na pesquisa. Já que vocês não encontram, eu vou levar essa informação para vocês de alguma forma. E aí, depois que eu fiz a questão da lei, né? E a lei acaba. Né? Realmente, eu transformei quase toda a lei brasileira de inclusão em card. E aí eu comecei a colocar outros tipos de conteúdo, curiosidades, entrevistas. Antônio, só um Sim, minutinho. A Ana Júlia falou que seu áudio está um pouco baixo e eu realmente está um pouquinho. Tem alguma forma de melhorar um pouco? se você conseguir aumentar aqui, eu chego mais perto e falo um pouco mais alto. Tá bom, obrigada. Tá? Então eu Tá melhor, obrigada. comecei a procurar pessoas que pudessem responder essas perguntas. Aí veio parceria com advogados, vieram outros jornalistas que também passaram a contribuir com informações. E aí eu fui juntando pessoas, né, conectando pessoas também, porque as pessoas acabam se conectando por terem uma história parecida, por lutarem por coisas parecidas, e também faz esse meio campo de unir pessoas em prol da busca por direito. E aí eu segui pesquisando, eu estou para publicar agora, espero que esse ano ainda, mais 2 artigos que eu fiz relacionados à comunicação e deficiência. Um deles eu falo sobre o capacitismo na mídia, como que ele se manifesta na mídia, e como que a gente pode evitar isso, principalmente como jornalistas. Eu acho que isso é um papel dos jornalistas que foi feito, nós, pessoas de deficiência, devemos identificá-lo e devemos mostrar para as pessoas que precisam mudar esse comportamento. E aí eu também estou pesquisando agora uma questão mais sociológica, que é a questão da nomenclatura. O que a gente usa pessoa com deficiência para isso a nós, e por que não usar os termos anteriores, né? Que é o ponto mais importante. O que a gente não deve usar, por exemplo, o deficiente, o portador de deficiência, a pessoa com necessidade especial. Por que não usar esse termo? Isso também é uma maneira de incluir. Né? E aí entra muito a questão de comunicação inclusiva, de combater alguns capacitismos que estão presentes ali, para que a gente consiga realmente incluir de uma forma consistente. Porque o que as pessoas têm como inclusão hoje? A rampa na porta, o corrimão na escada, que são coisas importantes, sim, mas que elas precisam fazer parte de um universo que contemple, inclusive, os discursos que a gente profere no dia a dia. Realmente isso que você falou das rampas, essas coisas. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de ter que participar de um trabalho que a gente analisava e são poucos os espaços que tem esse preparo, né, para receber. A gente separou umas perguntas, eu vou te passar. Era para falar um pouco do projeto, você falou, foi ótimo, muito obrigada. E um pouco da sua pesquisa, assim, também você falou, porque que você focou nela, que você entrou na faculdade, né, e aí viu que tinha pessoas que pesquisavam, mas nem sempre eram pessoas com deficiência. E para você explicar um pouco para a gente o que é o capacitismo, que a gente viu que está
Na sua linha de pesquisa também? Então, importante a gente entender o capacitismo. Ele é um termo muito novo, se tratando de Brasil. Ele é uma adaptação de um termo americano, né, em inglês, que se chama placement, que é todas as formas de discriminação referentes à pessoa com deficiência. Aí entra falta de acessibilidade, a discriminação propriamente, inclusive que as pessoas acessem ambientes ou discriminá-las por elas estarem nesses ambientes. A questão terminológica, você usar o termo errado para falar da pessoa, por exemplo, também é uma forma de capacitismo. A negação de oportunidades de emprego, de estudo, de acesso a qualquer ambiente, todas essas negações ou impedimentos, elas se configuram capacitismo. E é importante a gente pensar no seguinte: todas elas, dependendo da aplicação, elas são passíveis de punição via lei. A Lei Brasileira de Inclusão, a partir do artigo 89, ela tipifica várias condutas discriminatórias contra a pessoa com deficiência. Só que em nenhum momento a lei cita o termo capacitismo. Então, existe a discriminação contra a pessoa com deficiência, existe a punição para esse tipo de discriminação, mas a gente não tem o discurso que dê nome a isso. Então, o que é capacitismo? Por que a gente usa esse nome? Por que o preconceito à pessoa com deficiência tem esse nome? Então, falta a gente preencher essa lacuna comunicativa, que é dizer para as pessoas que, assim como a ofensa ao negro, racismo, a discriminação por gênero e orientação sexual é homofobia, a discriminação aos estrangeiros, né, que também é tipificada com nome, que é xenofobia. Mas e a pessoa com deficiência fica onde? Então, Não tem. também Não. a gente faz um trabalho de popularizar esse nome, né? As pessoas entendem que cada vez que você for discriminado, isso é uma atitude capacitista. Então, é um processo contínuo. A gente, inclusive, eu participo de alguns grupos de movimentos que a gente, no futuro, quer sim criar, através da Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, um projeto de lei para que se inclua na Lei Brasileira de Inclusão o nome capacitismo, a definição dele, né, para que isso se torne mais comum, se torne mais identificado pelas pessoas que sofrem muitas vezes sem saber. E o próprio discurso de superação, de heroísmo, né, que as pessoas usam todos os dias para justificar atitudes cotidianas nossas, como trabalhar, por exemplo. Esse é um exemplo de superação que você trabalha. Isso é uma forma de capacitismo, porque você supervaloriza uma ação comum que qualquer cidadão tem, desde que tenha essas possibilidades para que ele faça isso. Deixa eu te perguntar, nesse gancho das leis que você falou da lei de inclusão, né, que acho que de 1900 e alguma coisa, se não me engano, que você falou. E sobre as outras leis, tem várias leis de inclusão. Como funciona? Falta o capacitismo, igual você falou, mas A mais existe recente, outras. pode concluir, por favor. Não, só se existe outras que ajudam na inclusão, se está melhorando isso, se a gente está avançando. A gente tem um percurso histórico, né, desde a Convenção da ONU, que vem incluindo as pessoas com deficiência nos discursos legislativos. Ou seja, acesso, por exemplo, a lei de cotas é a lei de 91, tem mais de 29 anos. É a lei que nos coloca no mercado de trabalho, né, nos dá suporte para que a gente consiga acessar e permanecer no mercado de trabalho. Então, ao longo desse período, vem criando mecanismos para que a gente consiga acesso ao mercado de trabalho, comprar equipamentos de tecnologia assistiva, comprar carro, comprar casa, enfim. E aí, em 2015, a gente tem um marco histórico, que é a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, que ela, além de contemplar todos esses benefícios que a gente já tinha antes, ela traz mais coisas. Ela é uma das leis mais completas, inclusive, quando a gente fala em inclusão, porque ela consegue contemplar social, né, que é a pessoa com deficiência, a definição de pessoa, questão humana, e também, né, as questões, além disso, trabalho, educação, saúde. Aí talvez você pense, mas ela funciona. Então, o processo de funcionamento ele é longo e contínuo. Tem coisas que já funcionam, tem coisas que já são realidade,
tem coisas que ainda não. Qual é o nosso papel? Eleger parlamentares identificados com a causa, realmente identificados, ou seja, tem um histórico de trabalho, e agora a gente vai passar aqui para a eleição municipal, que vai ter muita gente que depende do seu presidência, que sequer conhece o PSDB, também é importante essa pesquisa, se esse candidato realmente tem histórico, tem conhecimento, tem presença na causa, para que a gente consiga, de fato, fazer com que essas leis se tornem realidade. A ferramenta que a gente tem, o conteúdo a gente tem, pessoas para fazer a gente tem. O que a gente precisa é que esse discurso saia, né, para ação, ou seja, que a gente precisa que faça acontecer para que a gente consiga, de fato, ter acesso a todos os direitos. Entendi. Já nesse sentido, deixa eu te perguntar outra coisa. Sobre a gente conquistar um mundo mais inclusivo, assim, qual a sua opinião sobre como seria o processo, como a gente poderia ajudar, assim, fazer a nossa parte, né? Como seria isso? Então, o processo ele é contínuo, né, e ele deve Com envolver todas certeza. as pessoas, porque você não vai conseguir construir algo para pessoas com deficiência sem que essas pessoas com deficiência participem. É É de senso, universal, né? é de senso comum saber que a rampa é importante, que o corrimão é importante, né, que Libras é importante, Braille. Só que se você não tem pessoas com essa deficiência, para dizer, você precisa melhorar, você nunca vai conseguir criar um ambiente realmente acessível. Porque a gente sabe que todas essas situações que eu citei são importantes, mas só quem entende de Libras realmente é quem utiliza. Quem conhece a verdadeira funcionalidade de uma rampa é a pessoa que precisa de uma rampa para acessar o ambiente. Então, essas pessoas elas precisam ser ouvidas, a voz delas precisa ser considerada para que a gente realmente consiga entender o espaço da pessoa com deficiência. Por exemplo, o conceito da moda no momento é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Mas mais eficiente do que você se colocar no lugar do outro é dar voz ao outro, porque o outro realmente sabe o que ele precisa e o que a gente pode sim fazer por ele. Então, esse processo de diálogo ele deve acontecer, ele já existe de uma certa forma, mas ele precisa ser mais, né, efetivo. As pessoas devem ter a sua opinião levada em consideração para que realmente a gente consiga incluir de verdade. Com certeza é aquilo que você disse do seu projeto, né? Que você fez o formulário, eles responderam, você deu ouvido a eles, tentou ajudar. Sim, É, inclusive em todas as minhas pesquisas eu faço formulários, porque não tem sentido a gente produzir uma pesquisa se o objeto de pesquisa não opina. sim, Isso com é certeza. essencial. Mesmo que muitas vezes vá contrariar a sua tese, por exemplo, como já aconteceu. Eu pesquisar sobre terminologia e as pessoas dizerem que gostam de ser chamadas de especial, por exemplo. É um direito dela. Mas eu vejo isso como capacitismo. E aí eu tento contrapor o porquê que isso é capacitismo. Porque quando eu te chamo de especial, em condição de deficiência, eu estou te afastando dos demais. Se eu estou te afastando dos demais, eu não estou te incluindo. Então nós temos um problema aqui. Com certeza, e é o objetivo também, né? É, Sim. outra pergunta que a gente gostaria de fazer é se você já encontrou alguma barreira no trabalho ou na realização de um sonho profissional por causa da deficiência. Já, muitas vezes, inclusive. Por exemplo, meu primeiro emprego, eu acabei sendo demitido do trabalho sem trabalhar, incrível que pareça, porque eu não podia fazer as coisas. Qualquer coisa que eu fizesse, tinha alguém do meu lado, ou para fazer para mim, ou para me ajudar. E eu sempre deixava claro, se eu precisar de ajuda, eu peço, como em qualquer momento. Por exemplo, se eu encontrar uma barreira na rua, que eu não posso ah, passar por ela, eu peço ajuda. Mas espera a pessoa pedir. Espera que eu fale, que eu peça, que eu diga o que eu preciso. Eu tenho que fazer por mim. Então, no meu primeiro emprego, eu acabei, né, passando por isso. Alguém fazia as coisas para mim. A partir Entendi. disso, no segundo emprego foi o contrário. Eu recebi tanta autonomia que
as pessoas não consideravam a minha deficiência como uma possibilidade de eu não fazer tal coisa. Aí eu dizia, olha, eu não posso. Por isso e por isso, por isso eu não posso fazer tal coisa. Mas aí eu fiquei 4 anos e meio nesse lugar. Por quê? Porque eu tinha autonomia e porque a minha condição era perfeita. Foi mais E fácil a depois, adaptação. sim, e depois o que eu percebia? As pessoas não acreditavam em mim. Quando eu fui Nossa. trabalhar em comunicação, eu fui com uma assessoria de imprensa do município, na minha região. Eu chegava nos locais para fazer as pautas, as pessoas me ofereciam atendimento. Eu ia no CRAS, por exemplo, fazendo a pauta, a pessoa queria que eu fizesse uma ficha para eu ser atendido. Ou eu ia numa escola, eles induziam que eu fosse procurar uma vaga para estudar, ou coisa do tipo. Tanto que eu tive meu superior fazendo crachá para mim, dizendo que eu era da prefeitura e que eu estava ali a trabalho, mesmo estando com uma câmera fotográfica na mão. Nossa. Então, são coisas que fogem do imaginário das pessoas, porque a gente ainda está numa ideia de que pessoa com deficiência fica escondidinha, fica na sua casa, fica no seu ambiente familiar, poucos amigos, e ela não vai além disso. Então, eu senti isso não me afetava, porque eu sabia que eu era capaz, eu sempre fui incentivado a fazer as coisas que eu queria fazer, e são histórias assim que a gente vive, mas o descrédito sempre teve muito próximo. Fazer uma entrevista, por exemplo, às vezes as pessoas não acreditavam que eu pudesse desenvolver um raciocínio profundo, uma pergunta mais complexa, então elas meio que ficavam me observando, ou com aquele olhar de descrédito, produção de texto, por exemplo, nossa, foi você que escreveu, como se a deficiência da minha perna impedisse a minha capacidade de escrever com as mãos. Né? Então, isso não tem nada a ver com outra, mas é uma situação que as pessoas ficavam até admiradas por poder fazer uma coisa que não está diretamente ligada à minha deficiência. Entendi. Não, muito obrigada pelo relato. Realmente, eu percebo muito isso dentro da universidade mesmo, que são muito, ainda tem pela cotas, né, alguns alunos com deficiência e tal, mas é muito pouco, a gente não presencia muito. A Marisa fez uma pergunta, eu vou te repassar só um minutinho. Se você acha que o capacitismo se aprofundou nesse momento de pandemia? Sim, porque a gente tirou as pessoas da rua, né? As pessoas com deficiência que vinham nesse processo de emancipação, de sair para a rua, de buscar um emprego, de se posicionar no mercado de trabalho ou na própria esfera social, elas voltaram para dentro de casa, como se desse um passo para trás. Claro que é um passo de proteção, é um passo para cuidar da nossa saúde, porque a maioria de nós se caracteriza por isso, por exemplo, por afastado do trabalho por conta disso. Né? Estou há 6 meses trabalhando em casa, a empresa que eu trabalho me oferece essa possibilidade, me deu todas as condições para que eu pudesse trabalhar em casa, e com consequência a gente tirou essas pessoas do trem, né, do dia a dia, onde essas pessoas estavam ali dizendo, eu preciso que as pessoas respeitem o banco preferencial, eu preciso que as pessoas tirem esse degrau daqui e coloquem uma rampa, ou que nessa rampa tem um corrimão, isso a gente não está vendo agora. Então, um pouquinho desses avanços que a gente teve, a gente vai retroceder. Mas também a gente tem que considerar que é uma questão de proteção à nossa saúde. Depois, quando tudo isso passar, e vai passar com certeza, a gente volta e briga de novo. Por isso, e outro ponto que a partir que a gente pode elencar nessa questão de pandemia é o fato do aumento de violência contra a pessoa com deficiência. As pessoas estão mais em casa e muitas vezes não sair de casa, seja para atividades cotidianas ou mesmo para tratamento, era uma válvula de escape contra a violência. Então, esses índices aumentam justamente por quê? Porque aumenta a convivência entre as pessoas. E muitas vezes, dentro da sua própria casa, as pessoas não têm paciência e não respeitam o tempo da pessoa. Muitas pessoas precisam de mais tempo para fazer as atividades, elas se sentem mais estressadas, porque elas não veem os amigos, principalmente pessoas com deficiência intelectual, que elas têm um vínculo forte, principalmente pessoas com autismo ou com deficiência de gênero, elas têm muito vínculo. Então, o convívio escolar era muito forte para elas. E, de repente, isso foi tirado. Não é só brincadeira de férias no final do ano,
você vai fazer uma viagem, vai fazer uma coisa assim. Agora são 6 meses e a gente não tem previsão de a normalidade de novo. Então, tudo isso é Sim. acentuado e a gente vai ter, no futuro, problemas, né, relacionados à saúde mental. Isso vai haver um desgaste, vai estar havendo, na verdade, e a gente vai ter que ter condições de tratar e oferecer condições para que elas retomem sua vida de uma maneira tranquila, não como era antes, porque não vai voltar a ser, mas que elas precisam retomar suas atividades cotidianas. Não, com certeza. É, você contando agora do que tirou, né, as pessoas das ruas, então não tem mais esse problema. Eu lembrei agora de um relato, só que a minha mãe, ela tem um problema na perna e aí ela ficou manca, sabe? Por causa de um acidente de criança. E ela não, a gente mora no interior e aqui não tem muito acesso às coisas. E quando a gente ficava em Goiânia, por causa das aulas e tal, ela conseguia acesso à atividade física na água, natação, hidroginástica. E agora a gente não tá, então ela recorre à caminhada, né? E aí ela acaba sentindo muita dor, porque é o único acesso que ela tem e o acesso por causa da dificuldade, do problema que ela tem na perna, né? Da deficiência, força muito a coluna dela. E aí ela sofre muito com isso. É uma É, coisa que a gente enfrenta aqui em casa. é uma realidade, né, da maioria das pessoas com deficiência, né? Que a gente vai ter que aprender a lidar com isso depois, né? Porque vai ter que ser ofertado saúde, sanidade, vai ter que ser ofertado a recuperação desse tempo perdido em tratamento. E pelo que eu vejo, a gente não está pensando nisso. Talvez a gente vai pensar nisso na esfera de política pública quando tudo isso começar a acontecer. Talvez seja um pouco tarde. Sim, e é difícil porque não tem muita política aqui e realmente não tem acesso. É muito, muito pequeno, muito falta muito esse acesso. É, E é, sobre. Pode falar, desculpa. e é contraditório, né? Eu também moro numa cidade bem pequena. E é justamente nessas cidades que as coisas deveriam funcionar. Porque Sim, aqui com certeza. é menos pessoas, é menos território. Então, eram os lugares para as coisas funcionarem. Porque se a gente pegar um exemplo de país, por exemplo, os menores países são das coisas mais pequenas. Porque, tem pouco problema para ser resolvido, porque a história é pequena, você consegue ter um alcance melhor das pessoas, e aqui parece o contrário. Né? Então, quanto menor a gente é, mais problemas que tem. São coisas que marcam o nosso país assim, de uma maneira que É uma população menor para ter atenção, né? Ah, tem outra pergunta, deixa eu ver aqui. Eu não consegui abrir a pergunta inteira, mas apareceu a ideia da Marisa. isso aparece para você? Sim, eu vou fazer a leitura dela aqui. Tá, O prefeito. obrigada. Agora ela sumiu. Ai, desculpa, deixa eu colocar aqui de novo. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro chegou a dizer no começo da pandemia que as escolas voltariam a funcionar aos poucos e que as crianças e adolescentes seriam as primeiras a retomarem as aulas. Tem alguma lei sobre isso? Então, a lei que diga que elas voltem primeiro que eu saiba, não. Eu acredito que elas devem ter aviso para voltarem justamente porque a maioria de nós é grupo de risco, está afastado das universidades, porque além da deficiência pode ter alguma doença ou alguma condição que afete ou seja prevalente a ter a doença mais rápida que eu deveria ter aviso nos hospitais justamente quando a gente tiver a certeza ou pelo menos experimentos da produtivo e não contaminação. E só vai expor, né? Aí, e daqui a pouco você não tem tempo na sala, esperar para voltarem as questões depois. Mas o tempo dá uma pesquisada, mas tem que eu saiba, não tem uma lei que ela volta primeiro. Só que em janeiro, né? Aí também tem que dar uma olhadinha nas leis estaduais, pelos estados, para que a gente consiga saber o que acontece lá de fato.
Aqui eu paro um pouquinho, mas eu consegui pegar só um pouco. Alguém também falou que não te escutou bem, parece que é um problema no microfone. Pois é, será Vamos que a ver internet, se a o gente. volume tá bom? Eu te ouço A, bem. a Marisa disse que o áudio tá baixo. Eu percebi que ele vai baixinho, aí tem hora que ele sobe, aí ele volta de novo. Pois é, que estranho. Deve ser oscilação na internet, então, porque Sim, agora eu já tá no consigo te ouvir. Outra pergunta, acho que essa você já falou, né? Que é como é se encaixar no. Pera, alguém disse assim que o áudio tá ótimo, mas parece estar tá coberto por algo que tá oscilando, mas melhorou. Eu ia falar que outra pergunta era como se encaixar no jornalismo como deficiente físico, mas é aquilo que você disse, né, também, que muitas vezes as pessoas não te levam a sério, você teve dificuldade também no primeiro emprego, você tem outros relatos que você gostaria de contar, de compartilhar com a gente? questão de mercado, assim, para jornalismo é tranquilo. Porque como a gente trabalha muito com internet, hoje é bem tranquilo de se trabalhar, porque consegue, né, fazer pela internet, pelo WhatsApp, e tem muitas ferramentas que facilitam o dia a dia. Porque só a rua é complicado. Por exemplo, eu sofri um pequeno acidente de trabalho quando eu trabalhava no jornal, que eu tropecei numa calçada ruim e desloquei 2 dedos da mão. Nossa, Então, tem coisas que podem acontecer no dia a dia, né? Eu quase quebrei 2 dedos na mão, mas é que são situações que poderiam acontecer no final de semana, por exemplo. Eu poderia tropeçar em outra calçada, cair, levar a mão no chão e machucar também. Então, não está diretamente ligado à questão do exercício da profissão, mas a falta de acessibilidade de uma adequação acaba ocasionando isso ah, no dia a dia. Quando isso acontece no ambiente de trabalho, fica ruim pelo seguinte: geralmente o gestor, não foi o que aconteceu no meu caso, ele associa esse acidente à deficiência. Ele não associa o acidente à falta de acessibilidade, à calçada ruim, à ausência de calçada ou uma barreira que está ali. Você só nossa, caiu e se machucou por razão da deficiência. Isso também é ruim, porque daqui a pouco com ele pode certeza. pensar que se ele não contratar pessoas com deficiência, isso não vai acontecer. Também tem É, esse e porém no é, não é, né? Na realidade, a gente vê que diminui o empoderamento da pessoa, do indivíduo. Eu fiquei um pouco curiosa, na sua pesquisa, você teve contato com deficientes que trabalham em outras áreas, que exercem outras profissões? Como é isso? Tem algum? Sim. A pesquisa ela foi aberta para todo mundo, não tinha delimitação com profissão, com formação. Quem quisesse responder, poderia responder, desde que tivesse alguma ligação com deficiência. Por exemplo, se você fosse mãe de uma criança com deficiência e se interessasse em responder a pesquisa, beleza, não tinha problema. Então, eu fiz aqui na minha cidade a pesquisa presencial e a gente trabalha no, a gente trabalha. Eu moro numa cidade que a maioria das pessoas trabalham em fábrica de calçado. Tem 3 grandes fábricas aqui, né? É um polo calçadista bem importante aqui no estado. E aí eu fui dentro das empresas, de duas delas, porque uma não me autorizou, justamente a empresa que mais tem problema com adaptação, com acessibilidade de forma geral e com proteção do trabalho, ela não me autorizou a entrar. Não deixaram nem que eu Nossa, imprimisse pesquisa e deixasse na porta para eles pedissem para as pessoas com deficiência responder nem isso. Eles simplesmente disseram, não, a gente não tem interesse. E eu já sabia do histórico de processos que eles têm, enfim, eles não cumprem determinações de trabalho, é uma situação bem complicada. E aí, numa das empresas que eu fui, eu entrevistei pessoas com diferentes deficiências, né, e com diferentes perspectivas sobre uma deficiência, por exemplo. Então, acontece que as pessoas, primeiro, elas não refletem sobre a sua condição. O senso comum diz, deficiência é problema. Tá? Então, você tem um problema e você tem que descobrir alguma maneira de tratar esse problema. Como se fosse uma gripe, que você vai lá, toma um remedinho, passa 7 dias, você está bem. Não é, né? Não é assim. A gente sabe que não é. Você vai conviver isso com boa parte da sua vida.
porque isso é uma condição humana, que também é preciso que a gente coloque em destaque. E aí, essas pessoas se viam inferiorizadas, elas não conseguiam fazer as coisas que as outras pessoas faziam, né? Ou porque alguém disse que não podia, ou porque ela não conseguiu fazer, enfim, por várias questões. Então existia até um aceite de um emprego menor, um salário, né, compatível com Nossa, uma função inferior, porque você tem uma deficiência, então você vai até aqui, você não vai crescer, você não vai ser um supervisor, você não vai ser um chefe, você não vai ser um diretor. O seu lugar é na produção. Não que seja um demérito. Por exemplo, meus pais trabalham na produção dessas mesmas empresas, mas eles não têm deficiência. Mas uma pessoa com deficiência talvez não cresça dentro da empresa, né? Então, existe também essa questão de inferiorizar e as pessoas aceitarem o discurso de inferiorização. Porque os discursos eles só existem porque as pessoas proferem e porque outras pessoas acreditam. Então, refletir sobre essa condição também é fundamental para que a gente consiga, de fato, né, vencer essas barreiras sociais que ainda estão sobre a deficiência. sim, talvez políticas públicas, né, que levassem a isso, porque acho que mesmo se tivessem políticas públicas que acho que tem, na verdade, que fala assim que dos direitos iguais, né, que com certeza tem, mas a empresa ainda conseguiria ter essa barreira por colocando sobre outros motivos. Teria que ter um projeto mesmo de autoconsciência, no caso, O nosso grande problema ele se reflexão. chama educação, né? Porque, por exemplo, a gente tem histórias no Brasil de pessoas com doutorado, por exemplo, que têm uma vida miserável. Porque não deu certo na carreira, porque desistiu de tudo e não quis. Assim como a gente tem pessoas ah, quase analfabetas que são milionárias. Porque como a gente tem uma falha educacional muito grande, ah, permite que a gente oscile entre esses dois polos, de você ter o máximo de uma carreira ou você não ter a alfabetização mínima e mesmo assim você conseguir desenvolver projetos, serviços, trabalhos a ponto de você ganhar muito dinheiro. Né? E aí o que acontece? Você insere uma política pública, por exemplo, como cota. As pessoas têm uma visão errada de cota que é vantagem. Se você ocupa uma cota, você tem uma vantagem sobre mim. Não, é o contrário. A cota ela vem para combater a desvantagem. Sim, Porque entre eu, uma pessoa que manca de uma perna, tem dificuldade para andar, que tem uma postura errada, e um cara que não tem nada disso, mas que talvez tenha menos capacidade técnica e conhecimento que eu para exercer uma função, vai se contratar um outro cara, porque a probabilidade de ele dar menos problema, a gente volta à ideia de problema, vamos falar com deficiência, é menor com ele do que comigo. E, por exemplo, eu preciso de uma cadeira confortável, eu preciso de um espaço para esticar minha perna, eu preciso ter algumas pausas para descansar. Talvez aquela pessoa não precise, então eu contrato aquela pessoa que vai produzir menos, que vai ser menos efetiva, mas eu não tenho o problema de ter que estar fazendo coisas para as pessoas. E a política pública ela entra nesse meio, porque a gente pensa, a política pública ela é pensada para atender uma demanda, por exemplo, de saúde. Eu preciso que as pessoas com deficiência tenham acesso à saúde, beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter unidades básicas de saúde próximas a essas pessoas. Aí o que você faz? Você cria um programa para quê? Porque cada bairro tem o seu posto de saúde. Bom, só que as pessoas precisam primeiro que o posto funcione e que esse posto seja acessível. Não adianta fazer um posto com um degrau na porta, que a pessoa não vai conseguir entrar. com certeza. E talvez se ela entrar, ela não vai conseguir sair depois. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser estruturado para que a gente consiga, né, mapear essas necessidades e construir coisas de acordo com o atendimento dessas necessidades. E aí volta aquele ponto que a gente abordou, diálogo. Quantas vezes a gente faz uma consulta pública, por exemplo, para falar de Libras na escola? Todo mundo tem que aprender Libras, beleza. Só que, o que as pessoas pensam disso? E ainda tem muita falha também, né? Eu lembro que
quando eu estava prestando a prova do Enem, foi no primeiro ano que teve uma prova que o tema da redação era inclusivo que realmente era sobre Libras, era sobre em 2018, 2017 que era abordou esse tema, ou 2016, agora me deu um branco. Então, foi É, 16. temos outra pergunta aqui, eu vou fazer, tá? Verdade. Que obrigada. Como nós da saúde podemos nos unir nessa luta por mais políticas públicas? Então, vai ao complemento do que eu já vinha dizendo. Acho que o principal, questão, principalmente em cidades pequenas como as nossas, tá? O papel da saúde é muito importante, eu tenho batido muito aqui no meu município isso, para que a gente faça um mini censo municipal, ou seja, um cadastro municipal de pessoas com deficiência. E aí, como que se faz isso? A justificativa do governo é: a gente não tem dinheiro para fazer isso, isso demanda muito investimento. Não demanda. O que que isso pode fazer? O profissional da saúde, principalmente o agente comunitário, que vai na casa, conversa com a família, que conhece aquela realidade, ele poderia fazer esse levantamento. Ele poderia fazer: ah, o Antônio tem deficiência física, mas ele demanda tal e tal atenção. Daí vai na casa do João. O João tem deficiência intelectual, por isso ele precisa de atenção em tal área. E as próprias pessoas da área da saúde passam esse levantamento e elas passam um mapeamento que as pessoas precisam, porque na hora de desenvolver um atendimento, uma forma de colocar essas pessoas dentro do, desde o posto de saúde, seja da comunidade, essas pessoas também possam ir lá e se instrumentalizar daquela realidade. Porque hoje a gente não tem isso, por exemplo. Não sei como é que é a tua realidade aí, mas aqui eu estou lutando para que isso seja real, seja possível. Né? Você falando aqui na minha cidade, tem um cadastro, sabe? De todo mundo, igual uma vez no mês mais ou menos, as pessoas vêm em casa. O meu pai, ele tem problema de hipertensão, aí eles vêm fazer a medida da pressão dele e tal. Então, acho que faltaria mesmo essa questão das políticas sobre o censo, porque eu acho que o cadastro aqui é até que é realizado. Então, o próximo passo é mapear esses dados e fazer levantamento de necessidades. Porque sem a gente fazer isso, não tem como a gente colocar para um prefeito, para um governador, até para um presidente, que a gente precisa disso. Se Com você levar uma certeza. ideia, só uma ideia, eu tenho ideia de fazer posto de saúde onde todos os profissionais saíram livres, beleza? A primeira pergunta é: quantos surdos são atendidos lá e quantos desses surdos utilizam Libras para se comunicar? Também tem esse ponto. Tem pessoas surdas que não usam Libras. Então, eu também preciso atender essas pessoas. Né? Porque, por exemplo, devido aos meus inúmeros tombos por aí, eu machuquei praticamente todos os dedos das mãos. E isso reduz movimento, alguns ficaram deformados. Eu não consigo aprender Libras, por exemplo. Eu não consigo fazer alguns sinais. E aí a minha comunicação seria incompleta. Então, se a gente fosse obrigado a aprender Libras, provavelmente eu não conseguiria. Né? Então, também tem que se pensar um macro. É legal todo Com mundo saber? Claro certeza. que é. Mas eu não posso obrigar todo mundo a saber porque eu acho legal. Ou porque eu tenho interesse nisso, porque eu acho que deve ser assim. Então, esse levantamento de dados, essa possibilidade que as pessoas têm de opinar é muito importante para que a gente consiga, de fato, ser assertivo. Porque iniciativas a gente tem, legislação a gente tem e recursos a gente tem. O que falta agora é acertar de fato no que a gente precisa para que as pessoas consigam ser incluídas com dignidade. Com certeza. A gente tem outro comentário aqui que ela colocou assim: barreiras atitudinais, falta de conhecimento e sensibilização são as mais severas questões que as pessoas com deficiência enfrentam, infelizmente. E realmente a questão da sensibilização que a gente não tinha falado assim especificamente ainda. A questão de barreiras é, né, conhecimento. É. A gente já vê como o nosso discurso ele sempre acaba voltando para a educação e para o conhecimento. Porque a gente só vai conseguir, de fato, derrubar essas barreiras quando a gente abrir a possibilidade
de conhecer o que essa barreira tem de fato. E aí tem uma coisa que eu sempre me posicionei contra, e nas semanas das pessoas com deficiência se faz aquela troca de papéis. Não sei se você já presenciou isso na sua região, se você já viu isso acontecer em algum momento. Eu não entendi, desculpa, deu uma cortadinha. Que se faz nas semanas das pessoas com deficiência em alguns lugares a troca de papéis. Por exemplo, Ah, você sentar sim. numa cadeira de rodas, vendar os olhos, coisas assim. Isso Eu não acontece tive na sua essa região. experiência. Ainda não tive a experiência. Então, eu considero essa experiência altamente capacitista pelo seguinte: você foca na deficiência, como se ela fosse o problema da questão, né? E você tira a possibilidade de quem realmente precisa falar e precisa colocar, de se posicionar ali. Porque, por exemplo, se eu sentar numa cadeira de rodas, eu vou, em parte, sentir o que uma pessoa que usa a cadeira de rodas sente. Mas em nenhum momento eu vou estar no lugar dela de fato. Porque eu posso ficar um tempo ali, depois eu levanto e saio andando. Então também tem essa questão, por mais bem intencionadas que sejam, elas precisam ser repensadas. Tira a voz do indivíduo, né? Sim, Realmente. ela fica focando na deficiência e esquecendo o ser humano que está ali. Com certeza. Eu não tinha pensado nisso ainda. Eu não tenho mais perguntas. Eu acho que não tem mais aqui também. Tem mais algum relato que você queria compartilhar com a gente? Acho que falar um pouquinho sobre capacitismo, pelo seguinte, a gente colocou no card, né, o anticapacitismo, mas mais do que ser anticapacitista nesse momento vivo, a gente precisa ah, explicar para as pessoas o que é capacitismo. Porque eu só posso ser anticapacitista se eu souber o que é capacitismo, se eu souber identificar e, principalmente, mudar o meu discurso, a minha atitude diária, para que isso não torne a acontecer. Então, eu tenho feito esse papel nas redes sociais, nas minhas produções, para esclarecer o que é capacitismo, colocar para as pessoas as inúmeras possibilidades de capacitismo que a gente tem no nosso dia a dia, porque para mim ser anticapacitista de fato, eu preciso conhecer o capacitismo, eu preciso saber das formas que ele se manifesta. Que aí sim eu posso dizer, isso não serve para mim, isso eu não quero para mim, e eu não quero para as pessoas que compõem a minha convivência e a minha sociedade. Então, a partir Com disso, eu faço certeza. esse passo. E a gente está vivendo um momento, principalmente em rede social, de muita agressividade. Então, eu vejo muitos influenciadores de deficiência pegando ações capacitistas das pessoas, dizendo: você é um capacitista, você é uma pessoa desprezível, você merecia ser punido por isso. Se ele cometeu um ato capacitista, realmente ele merece ser punido. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: ele sabe o que ele está fazendo é capacitista? Ele sabe que isso que ele fez afeta a vida de muitas pessoas? Se ele não sabe, ele deve se educar a não fazer de novo. E se ele sabe, ele deve sim ser punido, né, conforme também da lei, para que isso não se repita. Com certeza. A Isabela colocou aqui no chat que a partir de hoje ela se compromete a nunca mais ser ou ter atitudes capacitistas. E Que bom, esse é um igual você compromisso falou que mesmo, é um compromisso que todos nós podemos assumir e a gente pode sim se ajudar a evitar o capacitismo do amigo, do colega e explicar para quem não conhece o que é capacitismo. Se você vê uma atitude minha, por exemplo, capacitista que pode acontecer, me avisa: ó, eu acho que você foi capacitista nesse momento, a gente pode debater e assim fazer com as pessoas com educação, carinho, com respeito, sem agressividade, porque a agressividade ela só gera mais ódio, mais violência e mais vontade das pessoas continuarem fazendo esse tipo de uso para provocar as pessoas que corrigiu ela. Eu escrevi uma coluna recentemente sobre isso também. inclusive eu fiquei pensando igual, claro que em todos os ambientes, né? Mas a gente teria um papel sobre isso como profissional da saúde também, de estar tendo essa observação e tal. Não, isso é um Faz papel parte. social, né?
É um nas papel áreas, social. elas devem estar inseridas para que a gente consiga, de fato, ver a pessoa com deficiência como um indivíduo social. A Com gente ainda tem uma certeza. visão muito biomédica, muito voltada para a dificuldade, não para o ser humano. Que, por exemplo, você pode não andar, não ver, não falar, mas o resto do seu corpo tem funcionalidades muito interessantes que devem ser ah, potencializadas dentro de um ambiente acessível. Então, por Com exemplo, eu não certeza. ando com perfeição, mas eu falo, eu ouço, eu escrevo. Então, eu posso focar nessas questões para que eu possa me desenvolver. Sim, agora você falou, eu lembrei daquele filme da Teoria de Tudo, que o protagonista ele tem deficiência e ele é, nossa, muito bom. Sim, É, é o Stephen, isso. um gênio da física, né? Mas eu tenho noção se ele fosse brasileiro, ele teria chegado tão longe, porque eu acho que a deficiência e a ideia incapacitante que a gente tem colocaria ele numa clínica de reabilitação e deixaria ele lá até o fim da vida. Nossa, Então também é preciso mudar essa concepção que a gente tem de incapacidade para que as pessoas consigam, de fato, né, acessar esses ambientes. Por exemplo, por mais que o ambiente seja acessível, se a pessoa não tiver uma conduta, o indivíduo não funciona. Porque eu, por exemplo, eu fui capacitado dentro da universidade. Numa disciplina que eu fiz, a professora cobrava de todos os alunos a perfeição na produção do conteúdo. O que eu fazia estava sempre bom. Será que ela não desculpa, acreditava? cortou aqui. Você disse que a professora cobrava? Ela cobrava a perfeição nos conteúdos de todos os alunos. Qualquer vírgula que tivesse errado, ela mandava corrigir. O meu trabalho, não. Tudo que eu fazia era lindo e maravilhoso. Então, e aí eu comecei a perceber isso, eu vou começar a testar essa mulher. Eu comecei a fazer umas coisas bem estranhas, assim, mal feito de propósito, e aí a conduta continuou, sabe? Não mudou. Eu não sei se ela não achava que era capaz, se aquilo era o máximo que eu podia dar. Não sei, sabe? É uma questão muito complexa que entra na realidade da pessoa. Sim, é a questão que de consciência do indivíduo, né, também, com Sim. certeza. Então, eu acho que era isso. Eu quero te agradecer de novo em nome da Liga. Muito obrigado. Nossa, foi uma experiência muito boa para mim essa conversa. Acredito que para o restante do pessoal também. E muito obrigada por vir conversar com a gente, trazer suas experiências mais sobre o seu projeto. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É muito bom a gente ter essas trocas de ideias. Eu acho que é sempre enriquecedor, né? Porque o aprendizado ele se dá muito nessa questão de troca, né? As opiniões de cada um, as vivências de cada um são muito importantes. E eu estou sempre à disposição de puder ajudar. Muito obrigada. Tem o Instagram ali, o contato, só mandar mensagem que estou sempre disponível no que eu puder ajudar e para poder construir, de fato, uma sociedade mais inclusiva. Com certeza a gente vai entrar em contato e fazer outra depois. O pessoal está agradecendo também, falando que gostou muito. Muito Agradeço a obrigada. todos que mandaram perguntas aqui. Né? Se ficou alguma, a gente pode responder depois. Obrigado pela audiência de todos. E a Muito gente está aí para obrigada. fazer mais lives. Certinho, vamos marcar depois. Eu vou encerrar porque eu acho que com uma hora que a live fica pronta. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Foi ótimo. Um abraço.